Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra, sí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Olá, criançada! Então vamos continuar com a nossa história do Samuelito. Mas antes de começar o capítulo de hoje, eu queria mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o personagem principal e o lugar onde ele mora, tá bom? Ó, em primeiro lugar eu queria mostrar a bandeira de lá, tá bom? É essa que tá aparecendo aqui. E eu também trouxe para vocês um mapa para mostrar para vocês mais ou menos onde está localizado o México. Eu trouxe duas versões de mapa, por quê? Eu quero que vocês vejam que o México, ele tá aqui, ó, no continente americano, o mesmo que nós estamos, tá vendo? Aqui tá o México, aqui tá o Brasil, ó, Estados Unidos, México, Brasil. E desse lado aqui é um mapa só dessa parte de cima aqui, ó, da América do Norte, dos Estados Unidos. E aqui onde está o México, tem um símbolo que representa esse país. E é mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aqui? É um chapelão chamado sombreiro. Por que chapelão? Porque ele tem um tamanho... Olha aqui o tamanho do chapéu. É um sombreiro. Olha só como ele é grande, tá? Isso era outra coisa do México que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu vou apresentar para vocês como o Samuelito não pode participar da nossa história porque ele mora em outro país. Nós trouxemos um boneco para representá-lo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o boneco que vai representar o Samuelito na nossa história. Olha ele aqui, ó. E ele tem algumas características das crianças de lá. As crianças no México têm a pele assim mais morena, porque eles ficam muito expostos ao sol, o cabelo lisinho assim, ó, e dessa cor escura, tá bom? Esse é o tipo de criança que tem lá. Tá vendo como eu tinha mostrado? Tá usando um chapelão, que é para proteger daquele sol que tem lá no México, tá bom? Esse é o Samuelito. Ele vai ficar por aqui. Vamos recapitular o capítulo de ontem, tá bom? O capítulo que vocês viram antes. Ele terminou com a mãe do Samuelito muito brava com ele. Ela estava muito brava e estava falando sobre o pai do Samuelito. E ela chegou a dizer o seguinte: se o seu pai descobrir o que você fez, Samuelito, pode ser até que ele comece a tirar moedas do vaso. Vocês lembram do vaso onde eram colocadas moedas para a escola do Samuelito e da Carmesita? A mãe dele disse que o pai, de tão bravo, poderia começar a tirar as moedas de lá. E ele estava sentado, triste, esperando a mãe dele se acalmar. E aconteceu uma coisa que acabou piorando a situação. A Carmesita acordou chorando e ela ficou muito brava e gritou: fica quieta e volte a dormir. E aí demorou mais um tempo para ela se acalmar. Mas ela chegou para o Samuelito e falou: filho, vamos combinar o seguinte, não vamos contar nada para o seu pai, porque o seu pai vai ficar muito bravo com você. Mas para isso, você vai ter que prometer que você não vai falar mais com as missionárias, com as evangelistas, tá bom? Aí ela fingiu que viu ele concordando, ele não concordou com ela e se passou, né? Ela chegou para ele e falou: então tá, vamos dormir. E ela começou a empurrar ele para um canto da casa, onde tinha um cobertor, que era onde ele ia dormir, tá? No outro dia de manhã, eles acordaram bem cedo, tanto o Samuelito quanto a mãe dele. E enquanto a mãe dele preparava o café,
ele se sentou e ele pensava nas coisas maravilhosas, se lembrava nas coisas maravilhosas que ele tinha ouvido das evangelistas, né? E aí ele pensou assim, bem, a minha mãe pode me impedir de falar com elas, mas a minha mãe não pode me impedir de pensar. E ele ficou ali pensando. Aí a mãe dele chegou perto dele, se sentou do lado dele para poder relembrar o combinado. Lembra, Samuelito, nós não vamos contar nada para o seu pai. E como o pai dele já estava se demorando para chegar, eles três se sentaram na mesa para tomar café. Quando deu meio-dia, a mãe dele já estava muito preocupada com o pai dele. E ela estava muito nervosa. Ela colocou a mão no coração e falou assim, eu estou sentindo aqui que alguma coisa de ruim aconteceu com o pai de vocês. E aí, os três se sentaram na porta da casa e ficaram olhando para poder ver se o pai chegava. A mãe estava tão nervosa que de vez em quando ela ficava de pé, protegia os olhos do sol e olhava lá para a estrada para ver se estava chegando alguém. Mas quem enxergou alguém chegando foi o Samuelito. Ele viu o vizinho se aproximando sentado em um burro. E ele nunca tinha notado quanto o burro demorava tanto para chegar, quanto o burro andava tão lentamente. E aí ele resolveu ir até lá correndo, se encontrar com o vizinho. Mas quando ele chegou do lado do vizinho, o vizinho disse para ele, eu só vou conversar com a sua mãe. E aí ele voltou andando lá para perto de onde estava a mãe dele. Quando ele chegou perto da mãe dele, ele passou a mão na camisa dele, empurrou o chapéu, virou para a mãe dele e falou, olha, as notícias que eu trago não são boas. E a mulher se desesperou. Ela falou, o que houve? O que aconteceu com meu marido? Foi um acidente? Ele está morto? E ela falou, não. E ele falou, não, ele não está morto. Ele só está no hospital, muito ferido, porque na hora que ele estava na plataforma para vender os porcos se enroscaram nas pernas dele e o arrastaram para fora da plataforma. E isso fez com que ele se machucasse muito. A mãe do Samuelito começou a chorar. Começou a chorar, gemendo, gritando, ela chorava alto. E em seguida, a irmã de Samuelito começou a imitá-la. Começou a chorar alto também e a gemer, igualzinho a sua mãe estava fazendo. Então, eles estavam naquele desespero, começaram a chegar alguns vizinhos para poder consolar a família, tá? O Samuelito, ele não chorava alto, ele chorava baixo e por isso ele foi se esconder atrás da casa. Enquanto ele estava atrás da casa, ele começou a pensar, se o pai dele morresse, será que ele iria para o céu? Ele estava pensando, mas será que ele vai estar com Deus e Jesus? E ele pensou, eu acho que não, pois o meu pai nunca acreditou em Jesus e ele nunca pediu perdão dos seus pecados. Aí ele pensou, por que que eu não contei para ele todas as coisas que o evangelista me falou? Agora eu estaria mais tranquilo. Mas também nem eu pedi para Jesus perdoar os meus pecados, nem eu fiz aquela oração que as missionárias pediram para fazer, e o Espírito Santo que estava trazendo todas essas ideias para a cabeça do Samuelito, falou ao seu coração, faça-o agora, Samuelito. E o Samuelito resolveu, naquela hora, parar com tudo que ele estava pensando e começou a fazer uma oração. Aquela oração que ela tinha ensinado, onde ele pedia perdão pelos pecados, pedia para Jesus escrever o nome dele no livro da vida, falava que queria que Jesus viesse morar na vida dele e ajudar que ele fosse um menino melhor. Ele orou, aceitou a Jesus naquela hora e uma alegria começou a invadir o seu coração nesta hora. E aí ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de fazer mais uma oração. E ele orou e pediu para Deus ajudar ele a ter coragem de contar para o pai dele, para a mãe e para a irmã.
para toda a família sobre Jesus. E você? Você já fez essa oração que o Samuelito fez, aceitando Jesus, pedindo para ele vir morar no seu coração? Se você não fez, você pode fazê-la agora, tá bom? E depois dessa ideia, dessa oração, Samuelito se levantou e você vai saber no próximo capítulo o que aconteceu depois da oração do Samuelito. Tchau! Tudo bem, crianças? Vamos para mais uma atividade? Nossa história de Samuelito tá bem bacana, né? A gente já aprendeu a fazer uma comida típica, aprendemos a fazer um porta-retrato, aprendemos a fazer um Samuelito e hoje nós vamos fazer um instrumento típico do México chamado maraca. O que nós vamos precisar? De uma garrafinha de água descartável, tá bom? Tampinhas, várias tampinhas, tá? Aqui eu tenho 5 tampinhas. Vamos precisar tiras de papéis coloridos ou EVA, tesoura, fita adesiva e cola. Pode ser essa cola, cola quente, a cola que você tiver aí, tá bom? Aí você vai pedir ajuda para um adulto. Primeira coisa que nós vamos fazer, tirar o rótulo e recortar a garrafa ao meio para nós conseguirmos colocar as tampas aqui dentro, tá bom? Eu vou fazer essa primeira etapa e já volto com vocês. Ó, eu já tirei o rótulo e já comecei a cortar a nossa garrafa aqui, ó. Aí você vai separar ela aqui. Tá vendo? Abrir. Aí eu vou colocar aqui dentro as tampinhas. O que eu fiz? Como a nossa história fala do livro sem palavra, eu encapei as nossas tampinhas com as cores do livro. Então, eu tenho verde, vermelha, a branca, a amarela e a preta, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colar aqui a garrafa com o nosso durex, tá bom? Eu vou colar e já mostro pra vocês. Ó, já montei novamente a nossa garrafa. Agora, nós vamos decorar ela com as nossas tiras também das cores do nosso livro da vida, tá bom? Eu vou abaixar a câmera aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó, verde, o branco, aí vocês vão decorar. Essa cola tem que segurar um pouquinho para ela fixar o que a gente vai colar. Aí, se você quiser usar cola quente, alguma coisa assim, você pede ajuda para um adulto, tá bom? Para usar essa tesoura grande, para abrir a garrafa, tudo isso você pede ajuda para um adulto. Não tenta fazer sozinho não, tá bom? Para você não se machucar. O vermelho.
Eu já volto com vocês, tá bom? Olha, crianças, colei todas as fitinhas, também seguindo as cores do livro da vida, fiz um acabamento aqui na tampinha e a nossa maraca está pronta. Agora é só brincar, tá bom? Façam a sua e posta a fotinho lá pra gente poder ver, tá bom? Usem a criatividade, pode decorar ela como você quiser. Bacana, né? Nossa atividade dessa semana. Façam a sua, pode usar garrafa menor, garrafa maior, o que você tiver em casa de material, tá bom? Usem a criatividade e até a próxima. Beijos!